Então, boa tarde. Para a última apresentação da tarde, temos o gosto de receber o Dr. Mário Costa, coordenador, que já muitos dos presentes conhecem, coordenador da Comunidade de Investigação Strong de Cideste, Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. Fica convosco. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite efetuado pela Fundação de Desporto ao Cideste, que é o nosso centro, com o intuito de vir aqui a expor aquilo que normalmente temos feito no âmbito do desporto, que é a avaliação e controlo. Dizer-vos que estamos 15 minutos atrasados, mas eu tenciono mesmo assim a expandir-me até às 8, está bem? Por isso, se eu estiver a ficar muito alongado no tempo e estiver na hora de jantar, digam, tá? E o que é que me traz aqui essencialmente? Já foi enquadrado muito bem pela organização aquilo que eu faço, mas vou automaticamente expor um bocadinho mais. Sou um académico, sou docente do ensino superior, e já está a cortar, que eu já reparei. Estou vinculado a um centro de investigação, que é o Cideste, mas não me fecho na academia, obviamente. Também tenho a minha extensão à comunidade, nomeadamente ao associativismo desportivo, enquanto vice-presidente da APTN, Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, e, paralelamente, colaboro com a Federação Portuguesa de Natação naquilo que são as atividades também de avaliação e controlo e no desenvolvimento de alguns programas que vamos também aqui expor. Enquadrando um bocadinho aquilo que nos traz cá, eu, no início, quando estava a preparar esta apresentação, estava em dúvida, o que é que eu vou ter mais? Treinadores, atletas, gestores, e andava ali a pesar na balança como é que iria colocar a minha apresentação. Gente mais atlética, gente menos atlética, gente com mais gravata, gente com menos gravata, ok? Por isso, tentei fazer uma mistura de forma a agradar a todos e até para quem nos está a ouvir lá em casa, ou até mesmo fora de casa, noutra estrutura, ok? E aquilo que tem sido dito ao longo destas horas que têm passado, tem sido essencialmente numa perspectiva de internacionalização, sim, que é o objetivo do programa, e tem sido também em termos de comunicação para o exterior, e em termos de ferramentas muito comunicacionais. Ora, o que eu venho fazer é uma coisa diferente e que assenta essencialmente naquilo que é uma modernização, ou possível modernização do CAR, numa perspectiva de recurso humano e de serviço. Eu venho-vos vender um produto e chamar-vos a atenção para a importância deste produto, está bem? Então começamos com um breve enquadramento. Para que é que serve um CAR? Isto numa perspectiva do alto rendimento. Tem-se falado aqui, e há pouco nas intervenções, ainda da parte da manhã na última comunicação falou-se disso, que o CAR está disposto a abrir a sua intervenção àquilo que são os tais praticantes pessoais, certo? Creio que foi esse o termo. Isso basicamente é uma prática desportiva, é a chamada participação desportiva, que eu não sei na realidade de que forma é que se vai encaixar no CAR, mas é mais um público ou um nicho de intervenção, um nicho de captar público-alvo, que eu acho que na realidade pode ser enquadrado, mas numa perspectiva de alto rendimento, na realidade para que é que serve um CAR? Servir as equipas que o contratam, servir os atletas para potenciar o alto rendimento, certo? Essencialmente para despoltar aquilo que o atleta que procurou o CAR tem, que é talento. Esta questão do talento é um bocadinho controversa. Definir talento não é fácil, está bem? Mas na realidade há expressões mediáticas que se têm. Fui abençoado com talento e trabalhei muito para tirar o melhor dele. Certamente que sim, fui abençoado com talento e nós sabemos por testagem, por evidência científica, que na realidade ele tem talento em determinadas características que lhe estão subjacentes, tomada de decisão, características antropométricas, por aí fora, ok? Mas que na realidade, se não existissem agentes e estruturas que o enquadrassem, muito provavelmente este talento de que ele fala não atingiria o máximo da sua potencialidade, ok? Por isso é que na realidade aqui convém enquadrar isto no âmbito das estruturas e dos agentes que os CARs têm que ter para servir quem depois tem estas declarações, está bem? Não é por acaso que na realidade eu trago aqui o T-Rex. Essencialmente eu estava a montar este diapositivo à medida que estava a passar na Fox este fim de semana o Jurassic World, ok?
E na realidade, só para definir aquilo que é um talento. Assume-se como talento desportivo, no âmbito do desporto, porque há vários tipos de talento. Há talentos para o desporto em geral, mas talento desportivo na alta performance é aquele que possui fatores endógenos especiais, ou seja, nascem com ele, e que sobre, e agora é a parte que essencialmente eu gosto mais, condições exógenas ótimas potenciam resultados elevados. Esta é a definição que eu considero mais aceita de talento, obviamente haverá outras, mas congrega aqui duas ideias essenciais. O inato, na realidade, e depois as condições externas que lhe potenciam essas capacidades. Por isso, a ideia de talento pode automaticamente ser alavancada consoante a percentagem de permanência destes dois fatores. Os fatores que são basicamente associados às características genéticas que vocês veem e os fatores de treino. E obviamente dois atletas distintos poderão atingir os mesmos resultados de prestação ou tendo uma boa característica genética e treinando pouco, ou tendo uma má característica genética e treinando muito. Ou seja, os resultados podem se equivaler. E esta dualidade é preciso ter em consideração num processo de avaliação, controlo e até mesmo de prescrição do treino. Por isso, o desenvolvimento do talento, atualmente, em termos de enquadramento teórico, acontece segundo duas fases. O enquadramento teórico, eu não vou me suportar muito aqui, mas apontamos como o processo para obter o talento como um processo segundo 4 fases: a identificação, a seleção, a promoção e a orientação. Ora bem, nós aqui estando enquadrados naquilo que é uma rede de CAR, objetivamos essencialmente apontar não para um processo de identificação e seleção, tudo bem que o CAR pode ter esses serviços, mas apontamos essencialmente para um processo de promoção e orientação dos talentos que requerem os seus serviços. Ok? Então, aqui temos aquilo que normalmente são as vias de aumento do potencial do rendimento, uma via que pode ser considerada normal no clube ou a via que pode ser a via especial por via dos centros de alto rendimento. Okay? E porquê, na realidade, apontar estas duas vias? Porque, na realidade, os clubes, muitos deles, não têm o know-how e não têm os setups necessários para este aumento do potencial. Temos falado aqui em conversas paralelas lá no exterior, que temos vários clubes que, neste momento, sentem que não estão preparados para desenvolver mais aquele atleta e o objetivo deles é chegar aqui e colocá-los enquadrados neste CAR, neste caso, o CAR de Rio Maior. Okay? E fazem isso muito bem. Eu dou, na realidade, os parabéns aos treinadores que colocam o seu ego de fora e veem que o melhor para aquele atleta e para o desporto nacional, principalmente, é colocá-lo num CAR específico. Okay? E é isso com que temos de trabalhar, mais até a questão dos egos, principalmente, do que esta estruturação de medidas, porque elas já acontecem lá fora. Está bem? Pronto, esta é a primeira abordagem inicial que nós, basicamente, quando recebemos em CARs, recebemos talentos. Atenção, recebemos talentos que podem ser exponencialmente trabalhados através do treino, dando-nos as condições exógenas ótimas, certo? E isso está às mãos dos CAR. Por isso, mais como forma de enquadramento teórico, vamos falar essencialmente de modelos de avaliação da performance. Ou seja, o que é que o CAR terá que ter, mais para a frente, obviamente, mas em termos de enquadramento teórico, como é que se avalia uma performance, ok? Por isso, este é um modelo estruturante e organizacional da performance esportiva, onde tendencialmente é aquilo que é feito quando se pretende analisar um gesto técnico. Okay? Temos uma fase que é a informação, mede-se, registra-se. Segunda fase, conhecimento, interpreta-se os dados obtidos e até se ajusta esses dados e dá-se um feedback consoante a literatura. E no final entra a fase da competência, que é transmitir esses dados e ajustar processos de treino e até mesmo estratégias de competição. Ok? Tá? Depois temos a classificação destas análises técnicas. Ora bem, obviamente que podemos ter CARs que eminentemente têm instrumentos disponibilizados para análises essencialmente técnicas. Temos CAR que têm instrumentos para outro tipo de análises técnicas. Obviamente que isto depende daquilo que é o desporto em concreto para o CAR, para o qual esse CAR está vinculado. Temos então uma análise que é eminentemente técnica. São análises que basicamente são aplicadas em modalidades individuais e visam o controle dos movimentos. São análises a indicadores, essencialmente, do movimento, minuciosos. Está bem? Mas engane-se quem pensa que, para os esportes individuais, natação, atletismo, triatlo, ok, que envolve três subcomponentes, a análise é exclusivamente técnica. Não há tática de prova? Ok? Por isso,
Obviamente que a maior magnitude de explodibilidade de análise da performance neste contexto será técnica e haver ferramentas que propiciem esta análise técnica, mas é necessário também ter ferramentas que propiciem uma tática de prova. Já para os esportes mais coletivos, nós temos avaliações que não são tão técnicas, são mais táticas, ok? E obviamente aí visa termos ferramentas que visem analisar fatores mais de situação. Porquê? Porque é um desporto de oposição. E perante aquela situação, como é que a equipa ou o jogador irá automaticamente atuar? As tomadas de decisão, está bem? Eu não vou passar isto muito prolongadamente, está bem? Só é um enquadramento e vocês já vão ver onde é que eu quero chegar. E é aqui que, na realidade, nós temos que ponderar e, efetivamente, saber aquilo que é feito em termos de análise. Ela pode ser, obviamente, técnica, pode ser tática, mas depois também pode ser classificada como qualitativa ou quantitativa. Ou seja, a análise técnica, nesta perspectiva, é feita segundo um contínuo, onde de um lado temos a análise qualitativa e do outro a análise quantitativa. E ora bem, neste lado do contínuo, o que é que entendemos por análise essencialmente qualitativa? É aquela análise que na realidade visa a qualidade do movimento, visa interpretar o movimento em termos de qualidade. É aquela análise que é feita recorrentemente pelo treinador. Uma análise que muitos consideram subjetiva, mas pela experiência prévia do mesmo, ele consegue na realidade torná-la mais objetiva. Ok? Mas, no entanto, é qualitativa porquê? Porque não é numérica. Esta passada está a ser muito larga? Não, na minha ótica está curta demais. Dá passos maiores, ok? A minha frequência, como é que está? Estás com uma frequência curta, aumenta a frequência. Isto é uma análise qualitativa. Não disse que a frequência era não sei quantos hertz, ou não sei quantas passadas por minuto. Não estou a quantificar a análise. Isto é feito pelo treinador recorrentemente, pelo professor de Educação Física. Okay? Depois, do outro lado, temos a análise quantitativa. Esta análise quantitativa é mais minuciosa, mais criteriosa, objetiva um detalhe e um controle da ação e é feita essencialmente pelo investigador, em laboratório. Okay? Diz-me essencialmente quanto é a medição do meu pé. Diz-me quanto é que é a medição deste tipo de estrutura de madeira, ou seja, quantifica a ação. Tá? E isso é importante? É. Mas, na realidade, e daí que nós às vezes confundimos um bocadinho aquilo que é ir buscar a evidência para a prática, ou evidence-based practice, ok? Nós, na realidade, podemos ter um terceiro agente, que muitas das vezes não é falado, mas que vai somar um bocadinho das competências deste e vai somar também competências daquele, o chamado analista, que anda algures aqui no meio. Ele consegue buscar dados quantificáveis, mas consegue transmiti-los naquilo que é a linguagem do treinador. E aparece então um analista. O analista desportivo. Não é aqueles da CMTV, não são aqueles da SIC Notícias, que estão à segunda-feira à noite. Não são esses. Apesar de eu gostar de ver alguns, até as macacadas que eles fazem, são outros que, com rigor, analisam ao detalhe e transferem essa informação. Os programas norte-americanos, muitas das vezes, da NBA, e eu, quando estou a trabalhar em casa, muitas das vezes, eu coloco no canal 32, NBA HD. O que é que acontece? A maior parte das análises que eles fazem não são tão estas, nem tão estas, são estas. Ok? E dá riqueza ouvir a forma como é que eles interpretam o jogo. Não interpretam se foi a toupeira, se foi isto ou se foi aquilo. Não. Interpretam na perspectiva do analista, com dados concretos, posição em zonas, e que depois transferem para aquilo que é a linguagem verbal do treinador. Ok? Esta é a abordagem então qualitativa, como eu já vos disse. Normalmente ela segue este padrão, uma preparação, observação, avaliação e intervenção, baseado no modelo Knudsen e Morrison. Okay? Cada uma destas fases tem critérios. Normalmente isto é feito na área também da educação física, onde se usam checklists, e lá está, faz erro, não faz erro, e depois, consoante os erros marcados, melhora-se a ação ou não. Okay? Uma abordagem que é prática, é rápida e dá um feedback logo válido ao treinador e podendo comparar com abordagens seguintes. Isto normalmente pode ter uma câmara de vídeo como auxiliar e o treinador, numa primeira verificação, pode fazer essa análise ou pode também entregar a outros o próprio vídeo para fazer a análise da checklist e até fazem a concordância intra e interobservador. Está bem? A avaliação quantitativa é uma avaliação, obviamente, mais rigorosa, mais numérica, e que, por vezes, tem um conjunto de indicadores que nós vemos aqui. Basicamente, isto é a comparação entre duas jogadoras de ténis, irmãs, que na realidade podiam, por serem irmãs, ter características semelhantes, até mesmo durante o jogo, mas
nós vemos aqui com este tipo de profiling que existem diferenças, essencialmente aqui que vemos na capacidade do segundo serviço, por exemplo, a percentagem de pontos ganhos do segundo serviço, onde a Serena Williams é melhor do que a Irmã e assim sucessivamente. Podemos comparar jogadores e quantificar essa análise. Só uma breve abordagem daquilo que é a análise quantitativa, ok? Frequências de avaliação. Obviamente também temos que ter em consideração aquilo que é a avaliação, o tipo de avaliação, mas quantas vezes é que a devemos aplicar? Este tipo de avaliação, obviamente, é mais importante para uns e menos importante para outros. Ao longo daquilo que é o desenvolvimento a longo prazo daquilo que são os nossos atletas, há que saber em determinados pontos, em determinadas faixas etárias, que tipo de avaliação é que eu vou fazer e com que frequência ou magnitude eu irei fazer. Obviamente que para as crianças não é importante, se calhar, uma avaliação tão minuciosa. Dou-vos um exemplo. Isto hoje vai meter água, mas no bom sentido, porque a água, essencialmente ligada às evidências que eu aqui vos trago, porque eu sou da natação, ok? Embora, na realidade, vocês possam conseguir fazer esse transfer para as modalidades em concreto que vocês têm como experiência, está bem? Mas eu vou-vos dar um exemplo. Reparem, para um nadador jovem, o que me importa, um nadador, diga-se de 12, 11 anos, importa-me que ele tenha uma braçada comprida, que ele nade de forma comprida, ok? Não me importa que ele nade com muitas braçadas, porque está sustentado que muitas braçadas, mais gasto energético, cansa-se mais facilmente. Por isso eu vou fazer uma análise, que pode ser uma análise técnica, vejam a magnitude para os jovens da análise técnica, e que na realidade pode ser uma análise até mesmo qualitativa, com uma checklist, braçada comprida ou não, ok? E automaticamente poderá potenciar esse gesto técnico. Para uns nadadores, imaginam um nadador em alta competição, eu vou querer análises mais minuciosas e, obviamente, trabalhar aquilo que são os fatores motivacionais, táticas de prova. Porquê? Porque eles estão orientados para o resultado, já não estão orientados para a tarefa, ok? E, basicamente, eu quero, por exemplo, dizer ao Michael Phelps que ele não tem que fazer uma braçada comprida, mas tem que, em vez de colocar o polegar assim, tem que colocar o polegar assim. Vejam o perfeccionismo que ao perfeccionismo que isto chega, está bem? Okay? Por isso, este enquadramento essencial daquilo que é a análise da performance qualitativa, quantitativa, técnica, tática e por aí fora, está bem? Okay? Só para saber basicamente que vocês tiverem um CAR, e falou-se aqui de CARs monodesportivos ou multidesportivos, certo? Vocês vão ter que ter um conjunto de ferramentas que avaliem a técnica ou a tática, etc. Isto na intenção da vossa modernização do CAR em termos internacionais. Porque há CARs que os têm, ok? Estruturas de acompanhamento da performance, então. Chegamos aqui, vamos começar. Agora é que vai ser interessante, agora. Ficou interessada em saber mais, certo? Pronto, vamos indo então. Ora bem, não olhem muito às fotografias, são meramente representativas, mas na realidade que estruturas de acompanhamento da performance nós temos, essencialmente, ou que vias existem, essencialmente? Temos aquela via que é o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, ok? Entenda-se, todas as faculdades, todos os laboratórios, todos os centros de investigação em desporto, em alto rendimento do país. Isto basicamente aqui é meramente representativo daquilo que é o nosso centro de investigação e os consórcios que tem, basicamente as entidades que fazem parte do consórcio. E depois temos a via federativa. A via federativa, que neste caso é a via da Federação Desportiva, que muitas das vezes a própria Federação não tem possibilidade, ou não tem know-how, ou não tem ferramentas ou estruturas para o fazer. Isso ocorre-se de CAR, essencialmente para potenciar o alto rendimento e fazer esse processo de acompanhamento da performance. Ok? Tá? Por isso, este Sistema Científico e Tecnológico Nacional aqui está com algumas instituições, mas diga-se que não se fecha aqui. Não fazendo parte do centro, mas existe colaboração, obviamente, entre outras entidades, entenda-se Coimbra, entenda-se a FADEU, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, okay? Aquilo que nós chamamos da Portuguese Connection e que atualmente está no Japão a apresentar trabalhos nesse sentido. Okay? Tá? Por isso temos estas duas vias. Vamos explorá-las um bocadinho então. Uma das coisas essencialmente que existe aqui é esta preocupação. Muitas das vezes quando se fala daquilo que é os analistas, vêm aí, é que não falam em analista, vêm aí os investigadores, os académicos. Vamos desmistificar isto um bocadinho e colocar os tais egos de parte. Ora bem, nós se olharmos para aquilo que é a evidência científica em termos de sport science, ciências do desporto, e nós estamos aqui a falar de desporto e alto rendimento, ok? Nós verificamos que Portugal está ali a lutar pelo pódio no Campeonato do Mundo. Nós competimos com os países de maior dimensão, ok? Naquilo que a produção científica diz respeito. Okay? Por isso, há que, na realidade,
tirar esta nota, ok? Ou seja, se eles estão lá é porque quem está a estudar os aspectos essenciais da performance é bom, ok? Segundo ponto, isto aparece aqui em termos de ciências de desporto, eu nem vos digo onde aparece na área do meu desporto específico na natação. Estamos a lutar pelo primeiro lugar, ok? O que é que acontece basicamente? Muitos podem pensar que o académico, que estes investigadores estão aqui essencialmente para aquilo que é a sua via académica e a sua tarefa, produzir artigos. Mas eu posso ser sincero que a maioria dos académicos que gostam de ser também, nas suas horas vagas, analistas, são as pessoas que mais artigos já têm publicados no panorama nacional. Para que é que precisam de artigos então? Okay? Por isso é o contributo que eles dão da extensão à comunidade e ajudar a sua modalidade de eleição a aumentar de forma exponencial, está bem? Por isso, nós temos aqui alguns dos departamentos que têm laboratórios e que em rankings mundiais posicionam muito positivamente, ok? E que na realidade também fazem parte daquilo que é o nosso Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente o CIDEST, tá? Por isso, normalmente o que acontece por esta via, por a via do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, não é basicamente o sistema que vai pedir à equipa ou ao atleta para o analisar. Essencialmente o que tem acontecido é que são criadas algumas estruturas que permitem que as equipas venham aos departamentos, venham aos laboratórios e aos centros de investigação pedirem para que lhes façam essa análise. Okay? Para já isto está a acontecer. Tá bem? O CIDES, neste momento, a estrutura da qual eu faço parte, obviamente, nós temos distribuídas comunidades, eu sou coordenador de uma delas, há outras duas comunidades, e uma delas trabalha muito bem isto, que é o Talentódromo Desportivo. Não é nada mais, nada menos do que um programa que em instalações específicas visa o desenvolvimento e o talento de jovens atletas. Foca-se só essencialmente no desenvolvimento dos jovens, okay? E aumentar a longevidade dos seus atletas. Okay? Outros programas, Sporttech, este programa também faz parte do nosso centro de investigação, okay? E basicamente visa, em diversos domínios, utilizando aquilo que são tecnologias de ponta, daí Sporttech, tecnologias de ponta aplicadas ao desporto, okay? Desenvolver vários domínios, e aqui já não é só do atleta jovem, de atletas séniores, alto rendimento, ou até mesmo sujeitos da tal participação desportiva. Está bem? Sujeitos que diariamente querem efetivamente efetuar uma prática desportiva e até ajuda essencialmente a prevenir lesões no âmbito do desporto. Okay? Por isso, como eu disse, existem algumas equipas que atualmente não vão a CARS, mas socorrem-se daquilo que é a via do sistema científico-tecnológico, okay? Para avaliar a condição física em diferentes momentos da época. Tá? Okay? E porquê é que vai aos centros de investigação e não vai ao CAR? Porquê? Okay? Estão a perceber? Por isso já estamos aí a tentar modernizar a ideia daquilo que é a necessidade de ter estas coisas dentro de um CAR. Okay? Pronto, temos mais aqui alguns exemplos de colaborações que alguns colegas têm muito bem feito no âmbito da análise e acompanhamento destas equipas. Não só em equipas, mas até em processo de avaliação de treino, mas também em competição. Okay? A outra comunidade que eu falei, o Creative Lab, que faz parte do nosso centro de investigação, tem muito bem feito um acompanhamento, quer de equipas, esportes coletivos, quer também de árbitros associados, quer a futsal, quer a futebol. Okay? Essencialmente com parcerias com a Federação Portuguesa de Futebol. Okay? Monitorização direta e real em contexto competitivo. Tá? Ok. Por isso temos a primeira via. São as equipas, são os atletas que vão, essencialmente, aos laboratórios, aos centros de investigação, às universidades, procurar uma avaliação. Okay? Segundo ponto é a via federativa. E a via federativa, aqui, acaba por não ter aquilo que é a condição essencial, ou a estrutura, ou o espaço físico essencial para aumentar o alto rendimento. O que é que, na realidade, as federações, e neste caso a Federação Portuguesa de Natação, muito inteligentemente fez em 2013, foi a criação, basicamente, de um gabinete, o GACO, o Gabinete de Apoio da Avaliação e Controlo de Treino e Alto Rendimento. Com esta criação, visou essencialmente simular uma estrutura dentro da própria Federação e, dentro do plano de alto rendimento, construir um conjunto de indicadores que permitissem, quer os atletas de elite, quer os atletas em formação desportiva, atingir as melhores prestações. Ok?
Por isso, a criação de estrutura dentro da via federativa já foi feita, nomeadamente a Federação Portuguesa de Natação, e que usa, neste caso, instalações do Sistema Científico-Tecnológico Nacional para potenciar e para avaliar os atletas. Ok? Por isso, o que é que nós podemos também verificar? Alguns dados que eu vos vou trazer aqui para vocês também verificarem. Nós sabemos que basicamente o atleta e aquilo que é a dualidade atleta-treinador necessitam de uma equipa multidisciplinar à volta, ok? E basicamente nós pecamos um bocadinho por escasso nesse aspecto. Mais uma vez os egos não são colocados de fora e quando vamos para um campeonato da Europa, para um campeonato do mundo, essencialmente o que vai é o fisioterapeuta, é o atleta, é o treinador. Onde é que está o analista? Okay? Já vamos ver porque é que ele é importante e é o produto que eu vos quero vender. Está bem? Okay? Por isso, nós temos aqui a participação dos nossos nadadores em Londres 2012. Okay? E basicamente temos aqui só um quadro generalizado daquilo que foi a participação do número de nadadores nos mesmos campeonatos e o staff de apoio da envolvência àquilo que era os nadadores presentes nessa mesma competição de diferentes seleções. Okay? Austrália, 21. Já viram o que é levar 40 e tal nadadores e 21 de staff? Quantos biomecânicos estão lá? Quantos fisiologistas? Quantos médicos? Quantos nutricionistas? Quantos fisioterapeutas? Ok? Tá? Por isso, isto é importante começar a pensar na estrutura federativa. O CAR, obviamente, não vamos ter lá não sei quantos médicos, obviamente, mas pelo menos cumprir esta equipa multidisciplinar de apoio aos atletas, ok? E sei que vocês o fazem, tá? E o analista, ok? Continuando. Como é também tirar uma percepção dos treinadores daquilo que é importante. Tem um analista, o que é que ele faz? O que é importante? Ok? Vamos lá ver então. Isto basicamente são questões que foram aplicadas a treinadores. Obviamente foram cerca de 300 treinadores americanos. 46 deles eram treinadores de top 25 mundial, está bem? E basicamente questionou-se quais eram os serviços que eles achavam importantes para o desenvolvimento dos seus atletas. Então nós temos aqui um conjunto de serviços, tá? Onde temos a fisioterapia, physical therapy, medicina, estilos de vida, temos a análise da performance per si, okay? Fisiologia, até terminar com a biomecânica, strength and conditioning aqui, trabalho de condição física e de força. Okay? E basicamente eles reportam, neste caso, a parte médica como mais importante, a par da fisioterapia, não descurando as outras. Isto é um nível de importância de 1 a 10, okay? E automaticamente existe, na realidade, uma importância crescente. Tá? Relativamente àquilo que são tecnologias de avaliação, o que é que costumam utilizar no seu âmbito diário de controle de treino? Muitos deles apontam, olha, eu costumo essencialmente, em maior magnitude, uso aquilo que é o vídeo 2D. Não uso 3D porque já requer mais uma câmara que custa não sei quantos mil euros, atenção, ok? E o clube não tem dinheiro, mas se calhar o CAR tem. Vamos ver, ok? Por isso, vídeo, depois monitores de frequência cardíaca para controle do treino. Cada vez mais usa-se também o GPS nas modalidades coletivas. Monitores de lactato para determinados esportes é importante verificar se está abaixo ou acima o limiar anaeróbio, tá? E temos aqui velocímetros também como critério. Depois temos aqui parâmetros, neste caso, mais importantes para o rendimento. A maioria dos treinadores responde como parâmetros temporais, a frequência gestual e os parciais de prova. Ou seja, ter softwares que me permitam analisar estes parâmetros. Não é por acaso que a Desmor tem ali um guichê com não sei quantos ecrãs em que dá para verificar basicamente a qualidade técnica do nadador e verificar também frequências gestuais e determinar parciais de prova. Impecável, está bem? Okay? Por isso, é algo que nós podemos fazer de uma forma geral, mas podemos fazer específico para cada modalidade. E a partir daí já temos um feedback. Aquele treinador de futebol, ele não quer medidor de lactato, não, ele quer essencialmente GPS. Então nós, se queremos no CAR ter equipas de futebol como nicho, temos de ter GPS para avaliação e controle de treino. Está bem? Por isso, estruturas de acompanhamento. Obviamente, então, que eu estava a falar, temos de ter os recursos materiais, como falamos ainda agora. Isto são algumas das avaliações que têm sido feitas. Vemos aqui um ergojump, um tapete de forças que custa essencialmente 3.000 euros, da Globos. Lá atrás está um velocímetro, cerca de 1.500 euros. Aqui temos ali um velocímetro vertical. Aqui temos basicamente outro velocímetro, speed meter, creio que já foi comprado para aqui. Aqui temos o aparelho de medição de lactato e ali temos um aparelho de medição de consumo de oxigênio. Tudo isto, e não é estar aqui só a sustentar por sustentar, tudo isto são medições recorrentes efetuadas em equipas lá fora
essencialmente vinculado a modalidades individuais. Ponto. Ou vocês acham que o maratonista que bateu a semana passada, ou há 2 dias, o recorde da maratona, não teve uma avaliação concreta, ou foi por ele próprio, que na realidade explotou o recorde da maratona? Não. Há evidências, apesar de ser já da Nike, a própria Nike, apesar de, há uns tempos atrás, ter a tentativa falhada do recorde do mundo, deu-lhe umas sapatilhas específicas e criadas para o efeito, daí que o próprio recorde não foi homologado, mas ele fez testes de VO2 constantes para potenciar o VO2 máximo, está bem? Okay? Outra parte importante que nós nos esquecemos, ok, temos os equipamentos, mas temos de ter os recursos materiais associados àquilo que são as características dos nossos recursos humanos. É preciso ter os recursos materiais, mas é preciso também ter o analista. Não é deixar que o próprio analista faça de analista, faça de engenheiro, faça de técnico, não. Ele tem que, na realidade, fazer o trabalho para o qual foi contratado. Está bem? Por isso, paralelamente aos recursos materiais, temos de ter os recursos humanos necessários para este processo de acompanhamento da performance. Ok? Por isso, nesta dualidade, o analista e o investigador, mais uma vez dizer-vos que o investigador não é aquilo que se quer ver contratado, porque é basicamente alguém que na realidade se fecha dentro do laboratório, é demasiado demorado a dar a resposta para aquilo que o treinador quer. Okay? Essencialmente, ele quer controlar todo o detalhe e ser flawless, okay? Implacável. Agora, basicamente, nós queremos um analista que, obviamente, tenha características deste investigador e que seja um fast responder, ok? Consiga tratar aquela informação, não de forma tão minuciosa, ok? Não um ambiente controlado, a temperatura da sala não é preciso, mas que, na verdade, consiga dar uma evidência prática para o treinador, está bem? Até agora, estou-vos a vender um produto, ok? Tá? Ainda não chegamos lá. Vamos ver qual é o potencial do analista daqui para a frente, tá? Por isso, aquele que vocês contratarem, e eu já sei que todos vocês têm os carros modernizados, com equipamentos robustos e impecáveis, tecnologia de ponta, está bem? Agora, na realidade, é preciso, falta se calhar o quê? Tem recursos humanos? Tem um analista no carro? Falaram há pouco de carros multidesportivo ou monodesportivo. Então, simplesmente, um carro pode-se focar só em modalidades individuais. Um analista que analisa a natação, consegue analisar a corrida, consegue analisar o ciclismo, ok? E consegue analisar o triatlo. O que é que ele tem que ter conhecimento, essencialmente? As técnicas são as mesmas, os equipamentos são os mesmos. Tem que ter conhecimento dos fatores determinantes numa e noutra modalidade. Está bem? E o que é isto de fatores determinantes? Normalmente vamos aos modelos determinísticos buscá-los. O que é que são modelos determinísticos? Modelos matemáticos que determinam invariavelmente os resultados exatamente a partir das entradas ou condições essenciais. São aqueles modelos que teoricamente são feitos e que ligam todas as variáveis que são importantes para o resultado de uma modalidade. E vocês precisam de saber isto. Vocês, analista, vocês quem contratarem, está bem? Por isso, há vários modelos determinísticos. Existem vários modelos determinísticos, sim. Para a corrida, por exemplo, a velocidade de corrida depende do meu comprimento de passada e da minha frequência de passada. Quer dizer que um atleta, para ter a mesma velocidade que outro, pode dar menos passos e passos mais longos. E o resultado da performance é o mesmo. Mas o analista tem que dominar isto. Estas variáveis, estes indicadores de performance todos, e automaticamente modelá-los às características do atleta. Existe para o caiaque. É a mesma coisa. Está bem? Isto sai de onde? Sai da teoria. É o investigador que normalmente produz para dar ao treinador esta evidência. Mas o treinador não sabe como manipulá-la. E está um analista no meio. Ok? Existe para a natação. Vejam aqui um modelo determinista de natação. Credo, que confusão. Não é? Mas o analista tem que o dominar. A performance depende de fatores fisiológicos e estes são dependentes de fatores biomecânicos e que, por sua vez, são determinados por questões de controle motor, questões mais cinéticas e a capacidade de produzir força dentro da água. Está bem? Okay? Depois existe uma interação entre estas variáveis todas. Confuso. Não é? Tá? Por isso, é preciso para o analista ter um domínio constante destas variáveis, obviamente depois dali tirar os parâmetros mais importantes para analisar. Okay? Existem na realidade, na literatura, revisões sistemáticas que nos apontam quais são os parâmetros mais determinantes para cada prova e na realidade depois quais são as técnicas mais robustas e as grandezas que devemos analisar para aquela prova específica. Eu para uma prova de 100 metros de corrida, de sprint,
Devo analisar características naquele atleta diferentes de um corredor de 10 km. E estamos a falar do atletismo, está bem? Por isso, até agora, foi quase tudo um enquadramento inicial. Eu disse que ia durar até às 8, estou a brincar, ok? Se tiverem questões também podem colocar, podemos deixá-las para o final. Vamos então ver naquilo que o analista que vocês possam contratar, vocês, federação, e colocá-lo lá dentro, dependendo obviamente do financiamento, que é outra questão que eu deixo como livre lá para a frente. Vamos ver de que forma é que ele pode atuar. Ele pode atuar essencialmente em 3 campos distintos. Pode fazer um follow-up de carreira, pode fazer follow-up de treino e de competição. Tá? Okay? Por isso, o que é que temos enquanto carreira? Ora bem, temos aqui então, como carreira, o que é que ou que serviços é que quem está contratado como analista pode oferecer àquela equipa ou àquele atleta, caso seja uma modalidade individual? Pode automaticamente dar indicação deste tipo de serviços, ok? Nós aqui estamos a falar de serviços nesta comunicação. E dados altas prestações, para na realidade verificar até que ponto é que pode ir, qual é a longevidade do meu desporto, qual é a longevidade do meu atleta. Ele tem que chegar ali, porque tem que chegar, por exemplo, aos 22 anos, porque é ali que acontecem as máximas prestações. Não me interessa que ele esteja, por exemplo, aos 16 anos com a máxima prestação. Tendências evolutivas, predições de resultados, causas de abandono, também é importante caracterizar ou ter o know-how disso, ok? Até mesmo para manipulá-los dentro do carro, porque é que queres abandonar ou não. E programas, aquilo que eu chamo de programas paralelos, que não compete só ao analista, mas ele pode fazer parte com uma estrutura federativa em criar programas paralelos para o desenvolvimento de carreira. Relativamente ao treino, timings de avaliação versus carga externa, análise técnica ou análise tática. Eu trago técnica aqui porque é vinculado a um desporto individual, que é a natação. Eu disse-vos que ia meter água, e é a partir de agora que eu vou meter. Simulação de prova, programas estruturantes de capacitação, os estágios. São os programas também paralelos no âmbito do treino. Então vamos ver um follow-up de carreira. O que é que ele pode fazer? Primeiro, nós sabemos o quê? Sabemos automaticamente que em qualquer modalidade esportiva, aqueles atletas que são selecionados, ou o número total de atletas que é selecionado para pré-júnior, tem tendência a diminuir em seleções em idades mais avançadas, como júniores e séniores. Ou seja, aqueles atletas que foram selecionados aqui, apenas 54% permanecem aqui e apenas 34% permanecem aqui. Ou seja, vão-se perdendo no tempo. Isto é um follow-up de carreira e de permanência naquilo que são as equipas de topo nacional, como seja a seleção nacional. Isto acontece em qualquer desporto, estão aqui alguns como exemplo, e a tendência média em número é para que isso seja uniforme. Está bem? Okay? O que se vê também é aquilo que nós apontamos há pouco como a idade de mais alta prestação. Eu às vezes vou fazendo umas brincadeiras aqui, e basicamente aqui nós retratamos o quê? Retratamos os tempos dos 100 metros livres. Vocês estão a ver aqui em segundos, 47, 46, os 10 melhores tempos, com recurso àquilo que é a base de dados da FINA, os 10 melhores tempos do mundo, de todos os tempos, nos 100 metros livres. E nós vemos aqui a idade em que cada um deles alcançou este tempo específico. 22, 22, 20, 26, 25, 21, 23,5 de média. Quer dizer que um atleta meu, aos 18 anos, está longe da idade de alta prestação. Okay? O que é que ele tem que fazer? Tem que ter longevidade na carreira e compete ao treinador deixar o ego de fora e colocá-lo num local que lhe permita aumentar ainda mais o rendimento ou dar-lhe condições para os tais fatores exógenos. Está bem? Okay? Isto são follow-ups de carreira. Tá? O que é que nós vemos aqui? O que é que podemos ver também? Isto são evidências que já estão publicadas e que são dadas aos treinadores a conhecer, só não pega quem não quer. Okay? O que é que nós temos aqui? Temos a Kate Ledecky, uma das medalhadas olímpicas, Michael Phelps, naquilo que é a versão feminina, e nós verificamos aqui um follow-up da carreira dela numa prova específica, os 800 crawl, okay? Em que na realidade nós vemos que existe uma melhoria, isto quer dizer que melhora, não desce o rendimento, desce o tempo de prova, uma melhoria substancial no rendimento, como seja dos 11 até aos 15 anos, por questões maturacionais que lhes estão subjacentes, ok? 20%, e depois tem tendência a manter-se relativamente estável ou com basicamente ganhos triviais ou sem terem significado estatístico, 2%. Vejam, dos 15 até aos 19, quase o mesmo time frame, o mesmo período temporal, os ganhos são muito menores, cerca de 18%. Vejam,
Isto efetivamente está explicado por questões maturacionais, mas também na incapacidade dos atletas de elite chegarem a um ponto em que estão nas suas capacidades maximais. Logo, eles precisam de outro tipo de aconselhamento, de outro tipo de avaliação e de outro tipo de prescrição, tendo em conta processos avaliativos mais robustos. Okay? Follow-up carreira. O que é que pode ser feito também? Podem ser feitas tendências evolutivas no rendimento entre sujeitos. Esta comparação pode ser feita. E nós podemos chegar a determinado ponto e o analista pode ajudar nesse processo. Pode ajudar nesse processo. Pode ver porque é que este nadador, e que vocês certamente conhecem o nome, Tiago Pereira, estes são os nadadores de estilos, começa aqui, foi dos piores, e chegou a um ponto que até conseguiu medalha olímpica. Temos aqui outros nadadores que, os japoneses, que desde cedo começam com uma prestação muito elevada e depois têm tendência a manter-se mais, uma reta não tão inclinada, ok? Por isso é importante perceber realidades sociais, apoios que eles têm, que lhes permite, de uma forma ou de outra, alcançar este rendimento, ok? Por isso estas variedades intraindividuais também é importante dominar. Processos de predição, ok? Aqueles que estão numa determinada competição e, na realidade, se estão nessas posições, aquele que ganha, por exemplo, uns campeonatos da Europa de Júniores. Qual é, na realidade, a capacidade preditiva que tenho dele ser um medalhado em Jogos Olímpicos ou em campeonatos do mundo? Muitas das vezes há atletas júniores que se perdem, ok? Mas foram medalhados nos campeonatos da Europa e do mundo de júniores. Onde é que eles estão? Okay? Por isso esta capacidade preditiva também é importante fazê-la ao longo do tempo. Okay? Falo dos processos estruturantes ou dos programas paralelos. Via federativa, e fazendo parte daquilo que é a política desportiva da Federação Portuguesa de Natação, okay, tentou-se, paralelamente com o incentivo de alguns académicos, efetivamente, elaborar um modelo de preparação desportiva que auxiliasse nessa tal longevidade, no aumento da carreira dos atletas, okay, em anos. E criou-se um modelo de preparação desportiva a longo prazo, que está publicado, e vocês podem consultá-lo livremente na página da Federação, está lá, e que aborda 8 capacitações que os treinadores a nível nacional terão que desenvolver nos seus atletas ao longo das diferentes faixas etárias. Isto é importante. É uniformizar terminologias ao longo da carreira. O analista não se limita só a analisar. Ele até faz um conjunto de propostas que acaba por incluir a parte da avaliação e controle de treino ao longo de diferentes faixas etárias e um modelo de carreira que permite ter uma linguagem comum nos treinadores a nível nacional de uma modalidade desportiva. Este é um modelo que está aplicado desde 2016, ele vai fazer 2 anos e vamos entrar agora com outro projeto que irá tentar aferir qual o impacto deste modelo na comunidade técnica. Se ele está bem, se não está bem, se foi aceito, não se foi aceito, se é aplicado, se não é aplicado. Isto vai muito mais além daquilo que é só o número promovido pelo analista, está bem? Ok, isto são análises de carreira. Estou-vos a demonstrar o potencial e os dados e o feedback que alguém com esta tarefa pode dar ao treinador, pode dar ao atleta que venha estagiar para um CAR, por exemplo. Nomeadamente o follow-up em treino. Primeiro ponto a ter em conta, enquadramentos dos momentos de avaliação. Isto é complicado, até mesmo no CAR é complicado. Okay? Ou seja, muitas das vezes, aquilo que é carga de treino, okay, não pode ser de qualquer forma afetada por momentos de avaliação. E vocês veem aqui que há momentos de avaliação que acontecem depois da competição mais importante, onde basicamente a carga já decresce. Okay? Pronto. E a ideia é que isto seja feito também em determinados pontos que possam ser informativos para o treinador. Por isso, o analista também tem que automaticamente dominar estes momentos de avaliação. E normalmente tem que haver uma decomposição daquilo que é chamada de carga externa, okay? E posteriormente saber que estes momentos são momentos de avaliação que me vão dar um feedback de como é que o meu atleta está pronto para aquilo que é a competição mais importante que vem a seguir. Mas o que acontece muitas das vezes é que o treinador, com o seu ego, não gosta que mexam nos meninos, ou não gosta que haja uma análise informativa do estado atual do atleta naquele momento, porque vai perturbar o treino, e quer apenas que estas avaliações, que tendencialmente eram informativas aqui,
sejam feitas só aqui. E aqui já não tem interesse nenhum. Está bem? Por isso, em conjunto, há que decompor a carga externa e o analista tem que ser sensível a isso e, em confronto com o treinador, arranjar a melhor maneira. Ok? Por isso, o que é que normalmente se tem feito na água? Faz-se essencialmente aquilo que é a simulação de prova e a análise cinemática, porque é um desporto técnico. O atleta em treino pode simular a prova para a qual ele está mais talhado, automaticamente análise se divide em duplo meio, vocês estão a ver aqui duplo meio porque é exemplo da natação. Se fosse, por exemplo, no ciclismo, também certamente para verificarem se a própria bicicleta estava adequada ao ciclista ou até mesmo se a postura em termos de cima da bicicleta está correta. Okay? Podiam automaticamente fazer também um perfil, uma filmagem no perfil sagital. Okay? Até poderiam auxiliar ou colocar ali um oxímetro que tinham basicamente garantias se a bicicleta ajustada assim era a forma mais económica ou menos económica, está bem? Por isso, o que se faz é isto, uma análise cronométrica da prova e a análise cinemática sempre dando feedback daquilo que é o estado atual do nadador naquele momento. E vocês dizem-me assim, ok, mas ele em treino nunca atinge o máximo potencial como na competição. Verdade, mas é um movimento cíclico e fechado e as características técnicas estão lá. Ok? E o analista pode efetivamente até mesmo sentar-se com o treinador e com o atleta, como já se fez aqui isso, e em conjunto verificarem quais são as debilidades mais técnicas do atleta, ok? Mais programas estruturantes. Inovação, ou não, replicar um bocadinho aquilo que se fez lá fora da Federação Portuguesa de Natação. No mesmo documento, estágios de capacitação técnica, ou seja, um programa que também vem desde a gênese do GACO, que visa essencialmente não analisar aquele atleta que é de elite, mas como forma de prémio, selecionar alguns dos atletas mais jovens, pré-júniores, para estágios em 3 locais específicos, Norte, Centro e Sul, e aí são aplicados um conjunto de testes que depois permitem verificar se as suas características analisadas estão dentro daquilo que é norma ou não, e estão acima ou abaixo da norma dos atletas que são selecionados. Isto são abordagens que quem está a gerir um CAR não precisa de saber, quem na realidade treina o nadador, o atleta, não precisa de fazer, e basicamente tem isto feito por parte do analista. Ok? Tá? É um serviço que é prestado. Certo? Neste momento, temos-lo feito porque gostamos da modalidade. Ok? E neste momento, quem cá vem avaliar e auxiliar nas avaliações, gosta da modalidade e não recebe para tal. Está bem? Por isso, isto é um exemplo, basicamente, que pode ser dado por parte de um analista desportivo, em que na realidade nós vemos aqui, não interessa o nadador, vemos aqui de onde é que ele é, trouxe só alguns dados, altura, estatura, melhor dizendo. Nós temos aqui o valor médio, ok? Temos depois aqui, o valor dele, peço desculpa, temos a média de todos os que foram selecionados para este estágio e depois temos aqui a tabela normativa, onde ele pode ser enquadrado consoante o valor obtido por ele. Okay? E basicamente nós vemos que ele está acima da média, não está no ponto número 5, e aí automaticamente podemos ter outliers que é para baixo, que é para cima, mas automaticamente começamos a ver daquele estágio territorial, podemos começar a detectar em algumas medições, aqueles indicadores determinantes da performance, nadadores que nos podem interessar, até mesmo a incluir num CAR. Está bem? Okay. E os parâmetros avaliados são parâmetros mais simples. Vejam a diferença de um relatório que é para um pré-júnior de um relatório que é para um nadador absoluto. Tá? Muito mais detalhado, com técnicas muito mais caras, mais robustas. Temos aqui bioimpedância, uma balança de bioimpedância, por exemplo. Por que não comprar? Okay? Temos aqui basicamente full body scan, 3D. Temos aqui uma análise fisiológica com oxímetro. E, na realidade, isto dá um feedback interessante ao atleta naquele momento. Se eu tenho um atleta que, na realidade, quer que desenvolvamos um determinado regime energético para a prova dele, com esta avaliação podemos ver, não, isto não está bem. E ajusta-se a carga de treino. E o analista ajuda nisso, ok? Isto, basicamente, por curiosidade, é um nado amarrado, faz com uma célula de carga. Há célula de carga aqui? Há? Ou não? Não. Vem de Leiria, vejam, não vem? Vem de Leiria, não é? Tem o speedometer, que é o velocímetro, mas isto tem a ver com célula de carga, onde o nadador, ao realizar a ação, vê-se a força produzida pelo braço direito e pelo braço esquerdo. E cada ciclo deste, braço direito, braço esquerdo.
E se nós vimos, por exemplo, um pico aqui grande e um pico pequeno, quer dizer que um dos braços está a fazer mais força, o outro menos força. Quer dizer que o nadador faz força num, não faz força no outro. E depois tem sempre que compensar a técnica, gasta mais energia, perde mais tempo. Vejam um feedback prático disto para o treinador. Okay? Mais uma vez, dizer aos treinadores, coloquem o ego de fora. Não é os cientistas, são aqueles analistas que querem ajudar na melhoria dos seus atletas. Okay? Para terminar, follow-up em competição. Acho que estou ainda dentro do tempo, não estou? Okay? Estou em 45 minutos, creio eu. Por isso, follow-up em competição. Tá? O que é que pode ser feito em competição? Estou-vos a dar só alguns casos práticos que o analista pode dar tendencialmente como ferramentas. Está bem? Em competição, rotinas, feedback sobre rotinas, estratégias de prova e tempos-alvo, criação de perfis, análise de prova, progressão na competição e entre competições. É um treinador adjunto? Se é um treinador adjunto, não sei se posso chamar isto. No futebol faz muito scouting. Antes do jogo, N scoutings que são feitos para ver como é que a outra equipa joga. É, não é? Isto é importante, é interessante. Não é muito feito nas modalidades individuais, mas devia, ok? Então começamos com aquilo que é o follow-up em competição. Há o aquecimento, não há? Por isso, os analistas podem muito bem serem monitorizadores do próprio aquecimento, ok? Há, basicamente, aquilo que se chama as guidelines, que são trazidas como aquilo que é a duração total de um aquecimento em metros, por exemplo. Uma equipa de futebol, quanto tempo é que na realidade demora a aquecer? Porquê 15? Porquê é que eles estão lá aqueles 15 minutos? Porque não estão meia hora? Ou porquê é que não estão 45 minutos? A que intensidade deve ser feito o aquecimento? O treinador tem que saber, mas ninguém é melhor do que um analista para lhe trazer estes dados mais robustos cientificamente e lhes ajudar na prescrição do treino. Vou-vos contar uma história. Eu não sou de cá, sou de Vila de Conde, sou adepto fervoroso do Rio Ave. Vejam, não, sou daqueles que sou do Clube da Terra, sou sócio. E nós tínhamos um jogador, ainda temos, que se chama Tarantini. E o Tarantini já venceu 3 treinadores. Venceu no Espírito Santo, venceu Luís Castro, que atualmente está no Guimarães, e venceu, está a vencer agora outro treinador. E o que é que ele contava? Antes, peço desculpa, do Luís Castro, ele venceu, no Espírito Santo, venceu o Carlos Brito. E o que é que ele contava? Contava essencialmente que aquilo que é a abordagem ao aquecimento é totalmente diferente de um treinador para o outro. Okay? E o que é que gostas mais? No aquecimento intenso ou menos intenso? Intenso. Eu digo-te, com o aquecimento do Nuno Espírito Santo, que é um aquecimento a bombar, e eu estou muito mais predisposto para o jogo. Parece que entro no jogo, no início, e na realidade não estou cansado. Estou muito mais predisposto a correr, mudanças de direção por aí fora. Pois, o carro já estava lá em cima. É como vocês pegarem num carro frio ou num carro que já está quente. Quando vocês pegam num carro frio, o motor parece que está a desenvolver. É a mesma coisa, o aquecimento lento, muito lento, está lá em baixo, está frio. O aquecimento muito alto. O VO2, o consumo necessário para aquela predisposição já está lá em cima. Logo eu consigo ter mais disponibilidade de movimento. Estão a ver? E se calhar o Nuno Espírito Santo fez aquilo de maneira, sei lá, muito empírica, assim, muito, ou uma maneira muito técnica, por opinião dele, ou foi buscar evidências, alguém lhe disse. Estão a perceber? Porquê é que era diferente do outro? Quem é que tinha know-how? Quem é que o ajudava? Estão a ver? Por isso o analista é importante nesse aspecto. Sim. Na verdade, os treinadores, aqueles que são académicos, aqueles que passam pelas universidades, têm à partida os inputs e sabem onde ir buscar essa informação. Os que não são académicos, aqueles que passam pelos cursos e por aí fora e passam pelas etapas todas, igualmente também são alertados para estas questões e inclusive são-lhes ensinadas as ferramentas e onde ir beber do conhecimento. Por isso, eu percebo é que este analista, neste caso especificamente do exemplo do Tarantini, versus os vários treinadores por qual passou, a experiência dos treinadores, com certeza, aí deve ter feito a diferença. Mas a verdade é que hoje em dia a maioria dos treinadores ou está nesse top de conhecimento, ou pelo menos de saber onde ir procurar, ou então está a correr atrás do prejuízo.
Os analistas serão realmente muito importantes nessa questão, mas na verdade, se calhar fazem toda a diferença quando existem muitos atletas e são necessário tratar muitos dados e o treinador é mais um gestor do que propriamente um treinador, não é? Está-me a fazer alguma confusão esse papel do analista estar a ser colocado num pedestral tão elevado, quase que, quiçá, mais importante que o treinador, porque o treinador é o gestor, é aquele que tem a última palavra, mas não faz nada sem os dados do analista. Eu, como jovem treinadora, tenho que saber de VO2 máximo, tenho que saber de lactatos, tenho que saber de biomecânica, tenho que saber de fisiologia, porque na hora quem toma as decisões sou eu e tenho que pensar, às vezes, em segundos. E tenho que estudar com o analista, sim, está bem, com calma, ok, para tomar decisões a longo prazo, sim senhora, mas na verdade, não disse nada errado. Todos esses dados que estão aí, Sim. se eu não perceber minimamente o que é que essas siglas significam, então se calhar tenho que estudar mais. Não disse nada errado. Para que é preciso treinador junto? Para que é preciso treinador junto? Não, estou a perguntar, para que é preciso treinador junto? Mas a maioria tem. Para que é preciso preparador físico? O treinador não tem know-how de preparação física? O treinador não tem know-how de preparação física? Eu vejo um treinador de futebol como o gestor e aquele que tem que conhecer o treino, processos de treino, competição, jogo, as etapas todas necessárias, mas ao mesmo tempo tem a sua equipa pluridisciplinar a quem vai delegar determinadas funções. Pronto. Agora, eu não estou a dizer que o analista ou o investigador ou as pessoas que analisam os dados não são necessários. Não estou a dizer isso. Eu só estou a tentar é perceber porque é que está a colocar o analista num pedestral tão elevado comparativamente, por exemplo, ao treinador. Eu não estou a colocá-lo tão elevado. Eu estou a dizer que ele deverá fazer parte de uma equipa multidisciplinar. Eu no centro, se reparam num diapositivo, e não é por acaso, eu no centro o que é que coloco? Coloco o treinador e o nadador, o treinador e o atleta. À volta é que coloco a equipa multidisciplinar. Senão, não valia a pena, porque o treinador tem essa formação de ter preparador físico, de ter treinador adjunto, porque agora distingue-se isso. Distingue-se. O Sérgio Conceição tem um treinador adjunto, mas tem um preparador físico, que eu conheço. Não é? Pronto. Agora, eu vou demonstrar-lhe porque é que ele é importante para a competição, porque na realidade o treinador está a lidar com outras situações perante o atleta, que quando ele está a iniciar a prova, é preciso estar alguém num determinado ponto do estádio, num determinado ponto posicionado, para ter uma análise concreta daquilo que ele fez. E aí entra alguém na equipa multidisciplinar, que é o analista. Estava a falar em 42 atletas nadadores da Austrália para 21 elementos do staff. Não tem assim tantos como pensa em relação a biomecânicos e a staff para além dos treinadores. Não são tantos assim. Mas tem sempre mais do que aquilo que nós temos. Tem muitos treinadores. Tem muitos treinadores eu e pergunto, dirigentes. Eu pergunto. E eu falo por conhecimento de causa. Acredito. Eu pergunto isto porquê? Porque, pela experiência que tenho e pela noção que tenho, qual é a federação que neste momento atrás de si leva um biomecânico, leva um fisiologista? A Federação Portuguesa. Temos que falar aqui verdadeiramente. Fez isso este ano, o atletismo, mas eu estou a olhar ao desporto em geral, eu estou a olhar a uma política desportiva, eu estou a olhar a um conhecimento desportivo, a uma rede de CAR, eu já vou ao último diapositivo. A questão é esta, é que se o treinador tem que, com ele, lidar egos dentro do balneário, certo? Essas questões todas que nós sabemos... Vamos lá ver, eu estou plenamente de acordo com a equipa pluridisciplinar, eu fui atleta e sei perfeitamente que sem esse staff todo nós não chegamos ao nosso limite como atletas, ou seja, não conseguimos potenciar as nossas capacidades. Estou 100% de acordo. Mas, por amor de Deus, não me coloquem a equipa pluridisciplinar num patamar superior ou inferior ao treinador e ao atleta. Porque eles são um núcleo, é verdade, mas todos precisam uns dos outros de um modo quase equiparado. Pronto, e longe era de mim, só isso que eu estava a querer dizer. De mim porque todos os dados que estavam aí eram um pouco no sentido em que
como treinador, se não perceber o que está ali, se não souber analisar esses vídeos, se não souber analisar o 3D, se não souber analisar os ângulos, se não souber, tem que estudar. Mas há muitos que não estudam. O problema é esse. E digo-lhe, alguns feedbacks que aqui vão ser apresentados, por exemplo, agora, requerem um conjunto de modelos matemáticos que se calhar o treinador não domina. Não domina, basicamente, porque vem do meio académico, e essa transformação, essa ideia de trazer know-how do meio académico, que vai mesmo à célula, que treinador é que analisa microvariáveis? Quantos treinadores analisam cortisol, testosterona? E essas valências vêm do meio académico. Pois é, mas se calhar não existe. E o analista vem completar esse espaço que eu acredito que na nossa sociedade, no nosso mundo do desporto e das federações, é essencial. Não é por acaso que o COB criou agora um gabinete nesse sentido. Criou ou não criou? Okay? Mas já lhe vou mostrar que se calhar vou convencer neste aspecto que vem a seguir. Ok, a própria recuperação, mais uma vez. Okay? Follow-up em competição. Estratégia de prova. Foi atleta? Foi. Ok. Teve estratégia de prova definida previamente? Sim. A técnica de bootstrapping, ok, é uma boa maneira de conseguir, para a minha competição, saber quais são os parciais que eu tenho que ter para cada fase da prova. Como é que era feita? Como é que fez o treinador? Começas lento, acabas rápido. Começas rápido, acabas lento. Tens que passar no primeiro quilómetro a 3.50. Não sei qual é que era. Ou 1 quilómetro era a quanto? Pronto. Mas estamos aqui a fazer uma analogia. Mas o que é que basicamente fazemos? É pegar num conjunto de dados de nadadores, possíveis adversários e dos melhores tempos existentes, fazer uma média, ok, para o primeiro e para o segundo split, parciais de prova, e com a técnica de bootstrapping, basicamente é-nos permitido fazer o quê? Nós conseguimos um intervalo de confiança entre aquilo que será a nossa abordagem ao primeiro patamar da prova, inferior, limite superior, e ao segundo patamar da prova, limite inferior e limite superior. Para eu saber que se quer um tempo alvo que está aqui definido, eu tenho que entrar naquilo que é, por exemplo, muito próximo dos 23,60 e tenho aqui que fazer um melhor tempo, ou, dado que entrei muito próximo do último patamar, do limite superior, eu tenho que vir na segunda metade da prova muito próximo do limite inferior. Ou seja, eu tenho aqui basicamente um limite temporal, de parcial, que me permite depois alcançar um tempo que me pode dar a medalha. Esta técnica de bootstrapping, quantas vezes foi feita? Não dá jeito isto para um atleta de 400 metros? 1500? Comparando tempos de possíveis medalhados, dos melhores tempos efetuados nas datas anteriores, nos campeonatos anteriores, ter uma média dos dois parciais e não ajuda? Ajuda. Tanto ajudou, atenção que os dados estão aqui, estão referenciados, são o trabalho de muitos colegas que o fazem, ok? Não sou eu exclusivamente que faço isto, tá? E basicamente este atleta teve um tempo de reação desta forma, 23,64. Na prova, depois, no primeiro parcial, o intervalo de confiança dizia 23,20, 23,65. Ou seja, ficou 1 centésimo dentro do intervalo de confiança no primeiro parcial. Segundo parcial, 26,77, 27,14, 26,75. Fez até fora, ou seja, de forma positiva, no segundo parcial. O que é que aconteceu com ele? 50,39. Melhorou o tempo-alvo, melhorou. O que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com este atleta? Campeão olímpico. Com técnica de bootstrapping, acompanhada de outras avaliações, periódicas ao longo da época e entre competições que o ajudaram a chegar a isto, ok? Como tempo-alvo e ao tempo real que está aqui. Ajuda. O treinador faz isto. Equipa multidisciplinar. Eu não estou a colocar o analista lá em cima, ok? Simplesmente estou a dizer que é uma ferramenta, ok? É daquelas que o treinador pega, pum, pum, como é o fisioterapeuta, pum, pum, e vai modelando o atleta, ok? Profiling. Quem joga FIFA, quem joga PES, os gamers, habituadíssimos a ver isto. Que treinador faz isto? Isto é que estamos aqui a falar, ou seja, um conjunto de técnicas
isto dentro da competição, que permite-nos verificar, perante aquele que nós sabemos que será o adversário na competição, permite-nos automaticamente criar o perfil daquilo que é, por exemplo, a sua capacidade no primeiro split, no primeiro parcial, no segundo parcial, o tempo final e até o tempo de reação. Estamos a falar de uma prova de velocidade. Isto permite, no final de contas, eu dar ao treinador, atenção, tu vais correr 100 metros, o Usain Bolt tem este perfil. Tem o perfil que tiver, o Usain Bolt ganhava sempre. Mas pronto, fazia-se alguma coisa, não é? Mas tu, na realidade, tens este perfil em que podes automaticamente, no tempo de reação, e o James Magnussen tinha um tempo de reação, visto aqui pelo perfil, bem melhor do que o Nathan Adrian, ok? E permite automaticamente o nadador arranjar estratégias na sua prova. Sabe que sai à frente em tempo de reação, sabe que pode controlar iminentemente o outro atleta. E este profiling é muito comum e faz nas equipas de desporto coletivo. Atenção, ok? Não vejo nenhum cara a fazer, não vejo desporto individual a fazer. Não sei se o profiling aqui está instalado, mas eu espero que isto avance por aí. Follow-up em competição. Nós fazemos muito aquilo que é os splits e a cinemática, já viram, os parciais. E eu que saiba, apenas a partir de 2013 a Federação Portuguesa de Natação levou consigo alguém em staff a analisar a prova dos seus atletas com um software específico, e a ideia era medir estes parâmetros. Porquê? Porque aquele atleta fazia isto nas eliminatórias, mas ia fazer a mesma prova nas finais. E convinha, nestes parâmetros todos, ver o que é que ele fez para melhorar para as meias finais e para a final. Ok, existem softwares específicos, eu não vou alongar muito mais, está bem? Existem softwares específicos de análise que vocês podem, de vídeo, usar, até contratar como ferramenta, até para terem aí, ou no vosso CAR, para analisar as modalidades individuais, ok? Estes são os splits e cinemática. É importante também, mais uma vez, obviamente que aqui já é a análise de uma final. Isto é a análise de uma final olímpica dos Jogos de Londres 2012, dos 200 mariposa. Temos 3 mariposistas, um sul-africano, um japonês e um norte-americano, ok? E é importante ver que os 3 diferem na abordagem à prova. O shuttle close entra com uma frequência mais baixa, de braçada, enquanto os outros 2 entram com uma frequência semelhante. Isto foi estudado na final, mas imaginem estudá-los na meia-final, ou até mesmo em competições anteriores. Já dá, basicamente, uma ideia. Se calhar os norte-americanos não estudaram tanto e não conseguiram, ou ele tinha a tática de prova escondida, ou modificou-a. Também existe isso, atenção. Por muito estudo que se faça, às vezes pode sair daí algum coelho da cartola, e lá se foi a análise, está bem? Mas tudo aquilo que podemos controlar, viram aqueles modelos que eu mostrei, os modelos determinísticos, tudo aquilo que podemos controlar, melhor, está bem? Eu, para saber na realidade se eu posso comprar um carro e ter uma prestação, eu não tenho dinheiro, sou pobre, para comprar um carro logo a pronto, e para saber o tipo de carro que posso comprar e a prestação que posso dar mensal, eu tenho que ter o meu crescimento económico, despesa, receita. Faço isso, tenho uma folha de Excel desde 2011, ok? E tenho lá o crescimento e as setinhas, e eu sei que não posso ir buscar um Bentley, por exemplo. Ficava muito caro, com a minha filhota agora. Mas tenho que meter os meus inputs lá, os meus gastos, para saber até onde posso ir. E isto é o que nós fazemos. Okay? Dentro da competição, o que é que sabemos? Sabemos que a maioria dos nadadores tem tendência, aqueles que não são basicamente medalhados, têm tendência a piorar na final. São evidências. Okay? São evidências que temos. E na realidade isto permite ajustar estratégias de prova. Tá? E porquê é que, na realidade, aqueles que não são medalhados pioram na final? Porque são aqueles que, nas meias finais, vão a dar tudo para estarem na final, presentes. E a tendência é, numa final, okay, por estarem em linhas opostas, noutras pistas que não as pistas centrais, acabam por ter algum decréscimo na sua prestação. O follow-up em competição envolve também, entre competições, como eu falei há pouco, por exemplo, temos aqui uma análise da Kate Ledecky, mais uma vez, os Pan-Pacíficos 2014 e o Rio 2016, 2 recordes do mundo, e nós vimos aqui, nesta fase, que ela já estava no máximo das suas capacidades, no acompanhamento de carreira. Mesmo assim, há que chamar a atenção para os ganhos marginais, okay? Porque os treinadores, eu na realidade fui treinador, e adoro treinar, até quando vou ao desporto universitário, adoro o cais, adoro estar ali, sinto saudades daquilo. E muitas das vezes os treinadores não gostam, é que o analista, ou que vem com as coisas do investigador,
utiliza a palavra estatisticamente significativo. Okay? Mas muitas das vezes o analista nem usa isso. Usa os ganhos marginais para o próprio treinador. Nós dizemos ao treinador, olha, ele fez nos 100 metros 10,01 e basicamente o outro fez 10,02. Okay? Ganhou. Mas ele agora na próxima competição fez 10,00. Não é estatisticamente significativo. Mas para o treinador um centésimo deve dar a medalha. São os ganhos marginais, que é importante. E não é estatisticamente significativo. Estou a dar um exemplo de como se trabalha. E aqui basicamente esta melhoria do recorde do mundo, quase 2 segundos, ganha-se em ganhos marginais aqui no ajuste técnico, essencialmente nos parciais mais adiantados da prova. Tão simples quanto isso. Isto é importante caracterizar. Okay? É importante caracterizar. Temos aqui indicadores de eficiência, que na realidade no final da prova o indicador de eficiência é aumentado de nada. É importante. Okay? Mais, comparação de como é que duas atletas rivais evoluem ao longo de várias etapas da Taça do Mundo. Okay? Até chegar aos campeonatos do mundo. E basicamente nós vemos aqui umas formas muito irregulares de estratégias de prova, ou seja, estamos aqui a ver o terceiro parcial, o primeiro parcial, o segundo e o último. A prova dos 200 estilos tem 4 parciais de 50 metros, e vemos basicamente que ela aqui fez este tempo, no terceiro, aqui fez este, depois voltou este, muito irregular, mas há uma tendência. A tendência é que elas vão ajustando as técnicas, com base nos feedbacks que os treinadores lhe dão, que os analistas lhe dão, para ter uma tendência decrescisiva no tempo despendido a cada parcial. A tendência é que chegam essencialmente aos campeonatos do mundo e o que se vê é que as tendências são sempre de melhoria de cada parcial de prova. É bom ver isto, é giro ver isto. Um diapositivo pomposo ou um relatório do analista pomposo que seja facilmente interpretativo. Okay? Concluindo. E certamente que já não vamos para o jantar. Não, okay. Vamos ter aqui uma discussão profícua, que é o que eu quero e eu gosto. Okay? Como é que nós vemos isto então? Nós vemos a performance com uma coreografia. Okay? Qual a coreografia ideal para cada atleta inserido em determinado desporto? É aquilo que o analista tem que ajudar o treinador a perceber. Aqui entenda-se qual a coreografia ideal para cada atleta ou equipa. Tá? Okay. Por isso, eu vim vender um produto, ok? Não sei se em sucesso ou com sucesso. Também não compete, ou não compete, se calhar não necessariamente será o CAR a inserir o analista, ou estes analistas de prestação, podem ser as próprias federações a atribuir, mas ele tem que dominar estas questões que falamos, follow-up de carreira, de treino e em competição. Estas abordagens que variam, eu vi-vos meter aqui água, abordagens ligadas à natação, mas certamente há especificidades para cada uma destas abordagens, para cada modalidade. E há, ok? Por isso compete ao analista específico a explorá-las. Por isso é que eu falei há pouco, o analista a ser contratado, se for assim, é um analista que se debruça só nos individuais, se debruça só nos coletivos, porque as abordagens depois acabam por ser muito semelhantes, ok? Outras características, seleção de indicadores, saber quais são os determinantes da prestação daquele desporto, relatórios atrativos e a competência comunicacional, ok? Porque na realidade o cientista ou o investigador está lá no laboratório e muitas das vezes há essa dificuldade comunicacional. As ferramentas, basicamente, também precisam de estar lá, porque senão o analista sem ferramentas não consegue avaliar, sem vídeo, sem VO2, sem Metamax, sem Lactate Pro. Essas ferramentas que o CAR tem em termos de equipamentos, que tem que estar modernizado, como outros estão lá fora, tem que ter ao dispor do analista, ok? E do treinador e da equipa, tá? E deixo para o fim isto, que é o financiamento, não é? É outra questão, e que bate muitas vezes é aqui. É aqui que bate que o treinador tem que fazer tudo, não há financiamento, nomeadamente no clube, tem que o colocar num CAR. Muitas das vezes não há financiamento para contratar alguém para ser funcionário para acompanhar as equipas, não há análise, ok? E o financiamento peca-se por aqui. Rio. Isto é o preço que fica cada medalha. O nosso financiamento global está aqui, 13,6 milhões, ok? Agora multipliquem 4,6 milhões vezes 67, 8,3 vezes 29. Quanto é que isto não dá de financiamento aplicado ao alto rendimento nestes países? E nós com 13 trazemos isto. Ok? Está proporcional. Ok? Resta-me é alertar para isto.
Tá? Era só para alertar, porque tudo que está aqui advém do financiamento. Ok? Só para terminar, e mais uma experiência. Reporta-se a 2014, num estágio aqui, 2014 ou 2013, nem sei. Primeiro momento da avaliação do GACO. Okay? Tínhamos as avaliações bem definidas e viemos, na realidade, a auxiliar aquilo que é a federação e as seleções nos indicadores com relatórios para os treinadores e a melhoria dos seus atletas. E posso dizer com muita vontade, eu sou frontal nesse aspecto, a forma como uma equipa que vem auxiliar no processo, porque o treinador que é formado sabe que tem um processo de avaliação e controlo. E nós viemos ajudar nesse processo para não dar de trabalho nenhum ao treinador, chamando o treinador para a sabeira, a forma como uma equipa é recebida para auxiliar os próprios atletas é quase como vem interromper o nosso processo de treino. Okay? E eu acho que está aí o problema. O problema não está na equipa multidisciplinar. Eu toquei aqui várias vezes no ego. Não é o cientista que sabe tudo, nem é o treinador que sabe tudo. Eu acho que tem que haver ali um consenso. É isso mesmo. É a comunicação. E eu acho que, muitas das vezes, o treinador que lá está não sabe a valência que ele traz e quem lá vai tem que ter a capacidade de lhe fazer entender isso e de saber comunicar, porque muitas das vezes comunica com o estatístico e não é isso que o treinador quer. Daí que tem que haver aquele meio, aquele ponto intermédio, onde está o analista e eu só vos vim cá trazer esse aspecto. O produto da figura analista para o CAR, se assim houver financiamento, e o produto, na realidade, das ferramentas que são essenciais em termos de modernização para que o processo de avaliação da performance seja realizado. Está bem? Espero ter despertado a vossa atenção para isto e obrigado por me terem ouvido, está bem? Okay? Ora, boa tarde, eu sou um bocadinho suspeito, primeiro por fazer parte numa pequena parte de algumas daquelas avaliações. Pegando um bocadinho também naquilo que a Susana falou, acho que basicamente, havendo a formação e o conhecimento e a prática dos resultados, portanto dos dados servirem realmente, a grande vantagem deste trabalho é poupar tempo ao treinador. O treinador pode-se focar naquilo que é o seu trabalho, que é juntar os dados todos, não perder tempo com eles, não perder recursos, saber interpretá-los é fundamental, como a Susana falou, quer dizer, se nós dermos a medida do VO2 máximo ao treinador e ele não saber o que é que aquilo significa, mas se eu lhe der já o valor, ele não perdeu tempo. Portanto, é basicamente aí, para além da questão da multidisciplinaridade, que é fundamental, porque quando nós sabermos tudo de tudo é muito mais difícil do que sabermos muito de uma coisa. O treinador tem que saber muito de muita coisa sem ter que saber tudo, não é? Depois, há aqui pequenos pormenores, e a questão do tempo também eu acho que é fundamental, e acho que em Portugal, principalmente na natação, que é também aquilo que eu conheço mais, temos evoluído muito aí, que é a disponibilização dos resultados. Significa pouco a um treinador, e eu falo aqui já mais pela experiência de ter recebido algumas seleções internacionais com algumas avaliações no cais da piscina, serve muito pouco a um treinador ter um excelente dado depois da grande competição, porque foi o tempo que demorou a analisar, a ser feito todo o trabalho pelo analista, como disse o Mário. Dois exemplos, por acaso com o Brasil, com a natação. Um dos primeiros, talvez o segundo momento, em que a natação brasileira cá esteve, fez um trabalho em que nós, da nossa parte, em Rio Maior, a única coisa que disponibilizámos foi uma cronometragem eletrónica e eu a dar tempos a um treinador. Um treinador com muita experiência no cais da piscina juntou portanto, a análise do biomecânico no bloco, vários tipos de partida, analisou a fase aérea, analisou a parte subaquática, mediu um tempo e fez correções no momento que não conseguiria fazer de outra forma e que permitiu, por exemplo, ao Ciel, por coincidência ou não, ser campeão do mundo, e depois à estafeta do Brasil, com tempos de reação e com ajustes entre nadadores, portanto, o revezamento entre nadadores, serem medalhados também que nunca tinham sido numa grande competição na estafeta. Portanto, são pequenos pormenores e, agora, em termos de resumo, é fundamental que os dados estejam disponíveis no momento, não é? Nós fazemos aqui algumas avaliações, e são todas enviadas para os treinadores. Eu não sei quanto, eu que faço parte das avaliações, se me perguntarem um dos tais 22 minutos, quanto é que ele faz aos 100 metros, eu não sei.
Mas se me perguntarem as massas gordas, algumas das avaliações que nós fazemos, eu sei-vos dizer, sei que são feitas mensalmente e eu não preciso delas para nada. E são enviadas para o treinador cruza esses dados com outros dados da carga de treino, com a análise, basicamente, por exemplo, a questão da massa gorda, se é normal que no período de taper a massa gorda possa aumentar, pode não ser normal já existir um determinado desvio, portanto, isso é que é fundamental, quanto mais rápido os dados chegarem ao treinador, quanto mais dados e aferidos cheguem ao treinador, melhor trabalho ele pode fazer, de certeza. Portanto, e daí, tentando completar um bocadinho aquilo que acho que o Mário e a Susana falaram, isso é a grande ajuda do treinador. Agora, é preciso que isto aconteça, senão o treinador, eu também já fui treinador e se me vierem também cheio das diferenças significativas, se calhar também chuto para canto. Ok? Só vou acrescentar uma coisa, que é, essa abordagem é ideal, mas esse biomecânico da seleção brasileira é pago. Pago. Ou seja, neste momento, e é isso que eu vos mostrei no início, no encadeamento deste raciocínio, é que a maior parte das análises ou a contratação de serviços é feita ao sistema científico e tecnológico. Okay? Não há efetivamente ninguém afeto à estrutura que faça esse trabalho. E o que é que acontece? Muitas das vezes, quem auxilia no potencial destas seleções é quem já é pago noutros sítios. Quem está em exclusividade, quem tem outras funções, quem é docente do ensino superior, quem está no laboratório e não tem tempo depois de dar no imediato o feedback. O relatório demora, porque existem outras aulas para preparar, existem comunicações para dar, existem muitas coisas. Por isso, é o alertar para isso, é o alertar para haver alguém na estrutura CAR federativa que combate este aspecto. Ok? E há tanta gente boa por aí, sem emprego, que faz isto tão bem. Na nossa área, realmente nós temos uns quantos que até vêm auxiliar aqui. Mas é só alertar para esse aspecto, para dentro da equipa multidisciplinar entrar esta perspectiva mais do scouting, mais nos individuais até, que os coletivos já o fazem e bem, e que possa também o CAR refletir sobre este aspecto. É um aspecto de modernização, de internacionalização, e é para isso que aqui viemos, creio eu. E vimos mostrar a potencialidade daquilo que o analista pode fazer. Está bem? Okay?